É curioso se apaixonar pela arte da dança a partir da troca com as pessoas. A Dança 2 faz isso, né? É uma arte que depende da troca, do encontro para acontecer. Encontro que permite a vergonha do primeiro passo se transformar em coragem para os próximos. Talvez por descobrir um completo desconhecido, superando o mesmo direita à frente e esquerda atrás. Nosso desejo nasce de promover encontros, dar continuidade ao fluxo dançante que corre pela nossa planície, unificar e expandir nossa comunidade. E ao começar, nos perguntamos: como entramos nesse fluxo? Como esse rio chegou até nós? Gravando câmera. Só rodando. Marcos, Camila, take 1. Olá pessoal, me chamo Marcos Braga, professor de dança de salão há mais de 25 anos de estrada e estou aqui muito feliz em poder contar um pouquinho da minha história nesse tempo todo. Olá pessoal, eu sou a Camila Oliveira, professora de dança de salão e estou muito feliz em estar aqui nesse momento, podendo contar um pouco da história e falar um pouquinho do cenário da cultura da dança de salão. No passado, tinha outros professores, né, na época da lambada, né, que você podia citar nome, né? Então, lá no comecinho tinha o Amsterdã Della Torre, tinha o João, que era da lambaróbica e tal, mas na época também arriscavam coisa, e o Ronaldo Vasconcelos. Ronaldo Vasconcelos, o Ronaldo e a Lena, foram eles que começaram a dança de salão em Campos. Ah, que bacana esse documentário, né? Origens do Fluxo, não é isso? Que legal, e retratar a dança de salão. E, poxa, a minha história com a dança de salão, com a dança, né? Desde pequeno, né? E sempre dancei, né? Enfim, acho que já dançava na barriga da minha mãe. Mas essa paixão pela dança de salão começou tudo em 1990. Em 90 teve o auge, né, da lambada. Eu sou da época da lambada, né? Desde o século XX. Já foram muitos anos, nossa. Então, assim, eu sempre saí muito com os meus amigos para dançar, para se divertir, e tudo acabava, não era em pizza, era em lambada, era em dança. Mais para frente veio a adolescência e veio a lambada. Ainda no colégio, aí me despertou a ideia de vai ter um concurso e alguém sabe dançar, aí ficou aquela procura nas salas de aula até que apresentou uma menina, dançava super bem, e assim a gente foi para o auditório do colégio e botamos lá um disco, vinil lá, e começamos os ensaios ali. E deu tão certo que nós tiramos o primeiro lugar. Os jovens, né, começaram a sentir a chamada dança 2, que até aí era rotulado coisa para coroa. Bolero, 2 para lá, 2 para cá, isso é para coroa. E hoje, nossa, quantos jovens dentro de sala de aula, quantos alunos, quantas pessoas profissionais formados. Eu sou a Ana Luísa, vou fazer 8 anos de dança de salão. Hoje eu dou aulas e atuo como produtora pela Fluxo Produções. Comecei a dançar em 2017, mas em 2018 já fui para o meu primeiro evento no Rio. Procurei sempre estar fazendo esse caminho para ter contato, né, com outras experiências, outras vivências. E isso foi me criando também uma inquietação de conseguir viver as coisas que eu viajava para viver aqui na minha cidade, né? Então, como era maneiro quando eu viajava, conseguia ter aula com outras pessoas, e como seria maneiro também, porque nem sempre era tão fácil sair daqui, se isso viesse até nós, né? Então, eu comecei a dança, né, com 13 anos, já um pouco na dança clássica, né? Um pouco já, uma idade um pouco mais avançada para dança clássica.
E comecei no jazz, aí depois passei para o balé, me formei no jazz, balé foi até os 8º, quase 9º ano. Mas teve uma oportunidade, né, onde a dona da academia que eu fazia aula, né, e já dava aula de jazz, me convidou para fazer aula, né, ir para o Rio, fazer aula, para dar aula na academia. Isso foi no ano de 93, mais ou menos. E aí, quando eu fui para o Rio fazer aula, para dar aula, foi aí que eu vi que era aquilo que eu sempre quis e não sabia. Não era o jazz, não era o balé, não era o moderno, apesar disso ter ajudado muito na minha carreira profissional, né? Mas o que eu sempre quis era dança de salão e eu não sabia. Me encontrei em 1993. Em uma certa época, eu saí era até na época era meu primo, né? Que a gente dançava muito, a gente abria a rodinha na hora de dançar. E eu vi um casal dançando diferente do que a gente dançava. Que a gente dançava minimalista, né? Só aqueles passinhos ali entre a gente. Se divertia muito, tinha muita diversão. Mas eu vi um casal, assim, transcendendo aquilo que eu dançava. 2 anos depois, que hoje é professor, o Marcos Braga, começou a ser o meu parceiro de dança. E aí a gente começou a desenvolver mais isso, ir para baile, para dançar, porque como eu fazia aula sozinha e dava aula sozinha, eu não tinha com quem sair para dançar, né? E nem fazer apresentação. Então, em 95, mais ou menos, eu convidei ele para ser meu aluno, e ele passou a ser instrutor também, depois ele virou professor, e a gente começou a fazer apresentação, ir para os bailes dançar, e aí os alunos também iam, né? A princípio, quando a gente chegava assim, nos bailes, o pessoal, ih, lá chegou o povo da dança de salão. A minha mãe que foi começar a fazer aula de dança, ela estava passando por um momento de separação e estava deprimida, numa situação meio complicada. E aí o médico, dado tantas atividades, né, medicações, indicou a ela uma dança de salão, por causa da socialização que o ambiente da dança de salão proporciona. Acho que a dança de salão, ela é mais do que você só aprender a dançar. Você não vai ali, faz os movimentos, vai para casa e pronto. Você forma um grupo. É uma coisa de dentro para fora, né? Você tem que querer, você tem que se permitir, você tem que... É uma liberdade que a pessoa mesmo fica se boicotando. Então, se ela não tiver aquela liberdade de escolha para ela fazer o que ela quer, ela vai ser sempre escravo do que os outros querem. Porque quando as pessoas descobrem que a dança é tudo de bom, que é a maravilha e que só traz felicidade, principalmente da cabeça aos pés, né? Aí as pessoas veem que poderiam ter começado antes. Eu mesmo comecei com 36 anos e podia ter começado muito antes. Eu sou Mariana Coelho, sou professora, produtora pelo Fluxo e atualmente tenho uma turma de forró na Casa Afro Raiz. Quando eu comecei a dançar mesmo em 2016, foi na GF Espaço de Dança. Foi aí que eu comecei a dançar, entrei numa turma e já engatei direto, estou até hoje dançando. E a Doris, né, muito visionária, falou assim, Ronaldinho, eu vou bancar a sua estadia no Rio. Se tiver que ir para São Paulo, você vai para São Paulo para você trazer a dança de salão para a gente, para você vir para Campos trazendo isso para Campos. Então eu fui o pioneiro. Eu sempre me especializei no Rio. Foi com o Flávio primeiro, né, Flávio Guimarães. Ao mesmo tempo a Maria Antonieta, que é considerada a mãe da dança de salão, ela foi professora do Carlinhos, foi professora do Jaime Arocha e de tantos outros profissionais, né?
E aí depois eu comecei fazendo aula com o Carlinhos, com o Jaime, com a Renata Peçanha, com o Álvaro Reis, com a Sheila, o Chocolate, que eram os profissionais na época, né, que estavam em alta, né? A professora era a Alessandra Costa e um dado dia ela me chamou. Estava sem cavalheiros, um problema crônico aqui na cidade, e eu com 12, 13 anos lendo meu gibi, estudando, e ela me chamou, eu falei, para dançar? Aí ela, não, para jogar amarelinha. Claro que é para dançar. E eu, sem entender, ela sempre muito sutil, me chamou. E aí eu comecei a fazer os passos básicos ali naquele dia de bolero. E depois veio o soltinho, no mesmo dia, e comecei a gostar. Eu falei, peraí, não é tão chato. Porque na minha cabeça, na época, dança de salão era coisa de gente idosa, coisa de gente mais velha. E chegando lá, acabei tinha 2 pessoas mais jovens, mais ou menos da minha idade. Uma delas era a sobrinha de Alessandra, a Nanda Costa. E aí comecei a fazer amizade e gostei. Aí na outra semana fui acompanhar, ela me chamou de novo. Aí na outra semana minha mãe, não, hoje eu não vou. Eu, não, você tem que ir, a gente tem que ir para a aula de dança. Eu estava começando a gostar e ali começando o que seria a minha profissão hoje sem saber. Eu sou Tamiri, sou dançarina e sou produtora de eventos de dança de salão aqui junto com a Fluxo, aqui em Campos de Goitacazes. No congresso que a gente foi para um baile e a gente se reuniu 1 hora antes para fazer aquele pré, né? E aí o nosso pré não era beber, o nosso pré era treinar passos. Então a gente estava treinando passos e não deu tempo de terminar esse treino. E aí a gente falou, quando a gente voltar para Campos, a gente vai ter que treinar. E aí a gente continuou treinando. A Ana Luísa não conseguiu ficar muito tempo por causa do trabalho e tal, mas eu e Gabriel permanecemos sempre nos mesmos treinos. A gente permaneceu 1 vez ou 2 na semana, tava a gente lá treinando e treinando. E quando a gente postava, muita gente falava assim, ai, eu quero treinar também, ai, me convida para dançar. E aí começou a surgir a nossa prática aberta antes da Fluxo existir. Foi porque eu e a Tamisa começou a treinar com mais regularidade. E aí a Ana Luísa começou a aparecer de vez em quando e as pessoas no Instagram procurando a gente para treinar. E aí a gente acabou abrindo esporadicamente para uma outra pessoa, tá treinando com a gente. E aí chegou num momento que a gente achou interessante abrir para todo mundo no formato de piquenique. A gente fez um piquenique lá no coreto do Liceu e colocou no Instagram que a gente estaria lá dançando. O Trianon estava para ser inaugurado, juntamos todas as academias, fizemos uma feira, né, com espetáculos, sem teto, entendeu? Para angariar fundos, ia reunindo a dança toda, que isso é muito legal, muito bacana, né? Conhecimento. E ali eu já tive uma prova que não estava sozinho apresentando, tinha outros profissionais também apresentando. Eu falei, pô, calma aí, tem gente, eu dei né, aquela coisinha, plantei, né, a sementinha e estou vendo frutos. Então, eu abri a minha primeira academia na minha casa mesmo, no ano de 2000, em março de 2000, na verdade, né? Então, eu abri e comecei a dar aulas, né? Comecei a dar aulas no decorrer. Fiz meu primeiro baile em 2004, no Paternon. Botei 420 pessoas lá dentro, com a banda do Rio de Janeiro, uma banda maravilhosa, mas que infelizmente não existe mais, que é a Banda para Todos. Vinham algumas bandas do Rio, Copa 7, aquela Brasil Show, né? Devaneios. A orquestra que mais tocava nessa época era a Tupi. Em 95, a festa da academia foi o pagode, era o auge. Lá em Guarulhos, nos altos, tinha um posto, um pagode nos altos ali, era uma casa. E depois, a partir dessa festa, que eu intitulei de Dancers Night,
né? Noite dos Dançarinos, a casa começou a ter um dia só para dança de salão, né? E ficou um bom tempo. Isso lá em 95, né, gente? 30 anos. Depois surgiu, com o parecer dessa coisa da lambada, também esqueci de falar do forró, né? Que também cresceu muito e levou muita jovem também para a dança de salão, conhecer outros ritmos, também foi o forró. E eu reparei que depois de alguns anos, né, eu já era bolsista, já para me tornar professor, eu vi que os jovens começaram a participar muito desse cenário, principalmente os universitários. Então, Campos é uma cidade universitária e sempre tinha pessoas de fora da cidade procurando dança de salão. Geralmente eles vêm atraídos pelo forró. O público mais jovem gosta de forró. Eu saí com uns amigos, a gente foi parar no antigo Cantinho do Poeta, que tinha muito forró pé de serra, e eu nunca tinha visto ninguém dançar junto, assim, de fazer passo, de passar e tudo mais, isso lá em 2011, mais ou menos. Aí eu fui ver o pessoal dançando, eu falei, gente, que incrível, eu quero aprender, eu quero dançar. Aí teve um rapaz até que chamou, eu falei, não, eu não sei fazer isso daí que você está fazendo, não. Aí ele, vem, você vai ver que você vai acompanhar, você consegue. Aí ali eu dancei a primeira vez, eu falei, nossa, que legal, eu consegui dar um giro, consegui aprender. Aí eu fui, veio aquele quentinho da dança, falei, nossa, gente, eu quero aprender. Teve um samba no Mercado Municipal. E era um samba de roda. A gente foi convidado por uma cantora desse samba para a gente ir para lá, para levar alegria para o pessoal começar a se desinibir e ir para a pista dançar, né? No caso, para a rua, que era ali na rua mesmo, no asfalto. O pessoal via, gostava, se interessava e ia para a academia para fazer. Eu me chamo Gabriel, sou produtor cultural e dançarino aqui na cidade de Campos, produzo pela Fluxo Produções. Comecei na dança em 2017, mais ou menos no mês de 2017, assim, fazendo aula no Automóvel Clube com a professora Tati de Deus. Eu acho muito importante estar trazendo essas pessoas para cá, para a gente poder tentar manter esse compasso da cena local junto com o que está acontecendo fora daqui, porque senão a gente fica muito defasado com questão de passo, com questão de música, com questão de técnica, né? De didática. Coisas que as pessoas faziam lá antigamente, hoje não fazem o menor sentido em questão de condução, enfim. É importante estar trazendo essas pessoas, estar revigorando a técnica e a forma da dança de salão na cidade. Eu acho que é muito importante. Quando eu entrei na academia, eu conheci várias pessoas da dança de salão, inclusive a Beatriz Petrucci, Luiz França, Ronaldo, várias pessoas que ainda estão na dança de salão. Alguns alunos, né, que foram nossos alunos, passaram a também dar aula, viraram professores, né? E desses alunos que saíram, né, que foram nossos alunos, também acabaram com o tempo formando outros profissionais. Então, na verdade, sem falsa modéstia, todos os professores ou foram meus alunos ou foram alunos dos meus alunos, né? Eu não vou dizer formar, porque só o sindicato forma professores, né? Mas saíram muitos professores que abriram academias em Campos. 90% hoje das academias passaram por mim. Me escolheram para ensinamento. E eu sou muito orgulhosa disso. Eu tenho esse orgulho de ter sido a pessoa escolhida para que outros pudessem abrir suas portas, né? Isso é muito bom. Eu sou Guilherme Manhães, trabalho com dança de salão desde 2012, trabalhando mesmo como professor. Conheci a dança de salão em 2008, através de um amigo meu, Josemar, um cara que sou muito grato a ele. Comecei como bolsista, tive a oportunidade de ser bolsista na Casa de Dança Beatriz Petrucci. Lá fiz aula com alguns profissionais, conheci o Jefferson Tomás, que é lá do Rio de Janeiro, fiz aula com a Dina Benhas, que é daqui de Campos.
Isso foi em 2010, 2008, isso foi 2008, quando eu entrei. Meu nome é Francine Cruz, eu sou do JF Espaço de Dança, aqui em Campos. Trabalho com dança de salão já tem um bom tempo, desde 2008. Minha história nos palcos começou em 2010, onde eu coreografei para o espetáculo de Beatriz. E foi muito que no susto para mim, mas descobri ali que eu tinha um talento para coreografar também. A partir do momento que a gente entrou no JF e a gente começou a levar a equipe para poder se apresentar nos palcos, a gente não queria outra vida. Eu não tinha, assim, perspectiva nenhuma de ser professora. Eu era muito tímida, assim, eu gostava muito de dançar. Me chamava para dançar, a timidez acabava. Mas eu nunca tinha aquele projeto de ser professora. E eu falei, Alessandra, aula? Não, isso não é para mim. Não, eu não tenho jeito, eu tenho vergonha, que não sei o quê. Ela, Frank, você já dá aula. Você já ministra a aula, só que você ainda não se deu conta. Você, sempre quando tinha alunos novos, eu ficava com os alunos novos e a Alessandra com os alunos mais experientes. Assim, durante as aulas mesmo, Guilherme e Francine falavam, a turma tá muito cheia, vai ali pro cantinho, fica com essa galera e passa a base. As turmas foram crescendo, de uma pessoa começou a ser 2, 3, 4 pessoas no cantinho comigo, e um belo dia eles falaram, mês que vem já tá bom de você abrir uma turma, então vamos começar com isso, vamos te dar uma turma. Eu, não estou pronta. E eles jogaram no meu peito, eu peguei essa e acabei gostando muito. Já gostava nas aulas, né, tendo um espaço, eu gostei bastante. Eles me davam bastante liberdade para fazer as coisas do meu jeito, né, então eu fui criando o meu jeito de dar aula, mesmo estando numa escola, eu fui criando minha personalidade como professora lá nesse espaço. Beatriz, na época, me deu a oportunidade de ser o professor junto com ela na turma. A partir daí eu fui ganhando experiência, muito envergonhado na época, muito tímido, falando para dentro. Era mais fácil para mim passar eu para uma pessoa. Agora, na frente de uma turma era mais complicado, era mais responsabilidade. Tinha que projetar a voz, é muita coisa que o professor tem que fazer que na época eu ainda não tinha muito essa intimidade. Mas graças a essa oportunidade, aprendi, fui crescendo, fui aprendendo. Criei também, né, um grupo, né, de alunos para apresentação, né, porque me ajudavam nas aulas e também faziam apresentações. Então esses alunos, eles eram itinerantes, eles não estavam só em uma academia, estavam em várias academias comigo. E aí comecei a fazer apresentações com esse grupo e com os alunos também, mas levando o nome, o quê? Não o nome das academias que eu dava aula, mas sim o meu nome, CIA de Dança Alessandra Costa. E aí vários profissionais aqui de Campos que estavam no mesmo barco que eu começaram a me imitar. Botaram CIA de Dança fulano de tal, CIA de Dança fulano de tal. Por quê? Porque esses profissionais também não tinham um local, né? Não era o local deles. Ou também dava aula em vários lugares. Então também não tinha como você fazer a apresentação, fulano de tal, de academia tal. Não podia falar só de uma academia, né? Em 2012, quando eu entrei, Marcos ainda se titulava só como Marcos Braga, Dança de Salão. Aí, com o tempo, eu e Luciane ficava muito no pé dele. Ei, vamos botar, CIA de Dança Marcos Braga, você tem uma equipe. Vamos, não é só você. Você tem uma equipe, vamos. Aí a gente ficou muito nisso. A gente batia no pé e falava, não, Marcos, a partir de agora vai ser CIA de Dança Marcos Braga. E aí, voltando de um evento, com a cabeça borbulhando, cheguei em casa, conversando com o Gabriel, falei assim, cara, a gente tinha que fazer um negócio desse aqui, tentar, nem que fosse sei lá. E aí ele de pronto topou, né, pensar sobre isso comigo, tentar ver alguma coisa, e eu sabia as primeiras pessoas que vinham à minha cabeça para estar do meu lado nessa, que foi a Mari e a Tamires, e aí eu encurralei elas com um café. Eu chamei o Mário para tomar um café da manhã, comprei bastante melancia e falei, amiga, senta aqui. A gente pôde trazer alguns profissionais da cena nacional e até internacional da dança, que eu acho que foi
a abertura de olhos para muita gente da nossa geração que não pegou a influência que os nossos professores tiveram, né? E aí foi muito providencial que a Ana chegou com essa proposta e também com uma ideia muito lógica, né? A gente já gastava dinheiro para ir para o Rio, para pagar congresso. Por que a gente não junta o dinheiro de nós 4, chama essa galera e ainda, se bobear, faz até um dinheiro? Eu acho que a Fluxo foi um sopro de jovialidade, de ideias novas, né? de projetos, né? Voltados para essa parte que a gente está falando aqui, que é a dança salão específico. Eu me surpreendi, sinceramente, com a vivacidade da Fluxo, porque, assim, era um bebezinho e está crescendo tanto. Surpreendeu muito, porque eles são tão novos, assim, a gente fica assim, vendo eles crescerem e pra gente eles são pequenininhos, né, assim, não a Fluxo pequeno, mas as pessoas que estão no nosso cotidiano virem com tanta força, trazer tanta sabedoria e trazer tanta qualidade pra gente. Posso dizer que é um orgulho para mim, porque vocês da Fluxo vieram de meus ex-alunos, fizeram aula com os meus alunos, né? Então, independente, tudo que vocês aprenderam lá, era o que eles aprenderam comigo. Então, é indiretamente. Então, eu fico feliz. É como eu falei, eu estou ramificando, eu estou conseguindo ramificar. A Fluxo vem, né, como uma proposta muito interessante e pioneira na cidade, né, da gente poder divulgar, né, uma fazedora de eventos, e vocês também acabam visitando as academias, o que é muito bacana, vocês acabam conhecendo diferentes realidades, né, diferentes públicos. Uma academia mais jovem, a outra tem um público mais da terceira idade, a outra é misturada. Então, vocês fazem esse papel de ligar, né, juntar esses professores, né, nesse documentário, por exemplo, é uma iniciativa muito bacana. Poxa, dança de salão é tão amplo. Eu acho que a dança de salão vamos falar, um acasalamento, sabe? É aquela coisinha tão coladinha, tão grudadinho, são dois para lá, sabe? É um namoro, é um casamento. Então, uma iniciativa bacana, cultural, e que quem ganha é você. E o projeto de vocês está nos dando a oportunidade de falar sobre tudo isso. Isso é maravilhoso. Parabéns, tá? Aqui é muito difícil para a gente sair para buscar alguma coisa. E é muito difícil também trazer profissional. E vocês mostraram que não precisa de estar ou montar ou pertencer à academia para poder fazer esse trabalho. Então, para a gente é muito feliz por poder estar vivenciando isso, estar vendo o crescimento da Fluxo e hoje estar participando de um documentário que a Fluxo está produzindo. Chegar num baile ou aula de dança de salão é se deparar com todo tipo de gente junto. Independente da idade, gênero, corpo ou profissão, conectados por um abraço e por um ritmo, tudo se cria através do encontro. On fire, rock keeps rolling, never tires. Eyes locked tight, soul ignites. We're alive, we'll